Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o primeiro vídeo, o vídeo introdutório de uma série que vai ficar disponível em playlist no YouTube, que é a Oficina de Música Popular Brasileira. Estamos aqui no Casa do Chá Estúdio gravando e esse projeto, essa oficina, ela foi contemplada no edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia. Acho importante, então, trazer aqui um agradecimento a esses mecanismos de fomento, à cultura e educação que auxiliam a gente a poder produzir esse conteúdo para vocês. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar algumas coisas sobre a oficina para vocês entenderem do que se trata e o que está por vir. Em primeiro lugar, acho que eu preciso me apresentar. Meu nome é Eduardo Collodi, eu sou músico, historiador. Eu passei a maior parte da minha trajetória acadêmica na UNB, Universidade de Brasília, onde eu cursei bacharelado, licenciatura, mestrado e fui até o doutorado. E a maior parte dos temas que eu pesquisei, de artigos que eu escrevi, dessas pesquisas todas foram sobre música e particularmente a música popular brasileira, em alguns momentos também em relação com alguns músicos da área erudita. Além da formação acadêmica, eu tenho uma longa experiência também em engenharia de áudio e produção cultural, e eu acho interessante trazer esse currículo para demonstrar que foi um mergulho de pesquisa como músico, como historiador e tentando entender vários elementos que formularam a música popular brasileira, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Como músico, eu realizei diversos trabalhos na área de música popular, música instrumental e mesmo arte e tecnologia voltado para a música. Eu acho interessante comentar isso porque demonstra uma série de coisas que foram pesquisadas, que foram trabalhadas por mim nesse tempo, mas meu objetivo aqui não é falar da minha produção, é falar de como que a música se configurou e chegou a isso que a gente conhece e entende hoje em dia, trazendo alguns dos principais momentos, alguns dos principais compositores, performers, instrumentistas, álbuns que são relevantes para a gente pensar a música brasileira do século XX, principalmente. Eu ministrei disciplinas, cursos, oficinas em diversas instituições, como por exemplo a UNB, Universidade de Brasília, a UEG, Universidade Estadual de Goiás, o CEUB, Centro Universitário de Brasília, o Centro Universitário Claretiano e no SESC. Em todas elas eu abordei história, música, sempre trazendo elementos também que sejam de cultura, sociedade, política e mesmo de produção musical, para trazer um panorama bem rico e as pessoas conseguirem entender vários elementos que são relevantes para a cultura brasileira. Eu acredito que os conteúdos abordados aqui na oficina, eles podem ser interessantes para pessoas de diferentes áreas e diferentes níveis. Então, um estudante de nível médio talvez se beneficie porque alguns dos temas aqui vão cair no vestibular. E talvez estudantes que sejam de música e de história vão ver especificamente coisas relevantes para eles, como eu já comentei, porque são áreas que eu pesquisei bastante. Mas acho também que qualquer apreciador de música brasileira e estudante das artes podem encontrar elementos que vão ser interessantes para eles pensarem o Brasil aqui. Essa proposta aqui não inclui fazer análise funcional das músicas, mas trazer um conteúdo mais palatável, que consiga analisar a música de forma que pessoas de todas essas áreas sejam capazes de entender o conteúdo. Nesse sentido, também existe um recorte, ou seja, uma seleção de conteúdos que foram trazidos para cá. Então eu já preciso me desculpar caso você tenha algum artista, algum álbum, alguma música que você acha que é muito legal, que foi relevante, mas que ela não vai ser suficientemente abordada aqui. Quem sabe no futuro eu faço mais vídeos e a gente aborda esses outros assuntos. Eu vou deixar disponível para vocês, então, uma bibliografia que vai incluir livros diversos, monografias, teses, dissertações, artigos acadêmicos, documentários, ou seja, uma vasta fonte de pesquisa para caso vocês encontrem algum assunto aqui que vocês achem legal e queiram se aprofundar, vocês tenham para onde recorrer e procurar mais material. E daí eu já quero agradecer também a todos os meus colegas, tanto da área acadêmica quanto pessoas que simplesmente são muito interessadas em música, são pesquisadores e que auxiliaram nesse conteúdo. Seja diretamente ou indiretamente nossas conversas, nossos bate-papos e nas vezes em que a gente pôde ler uns aos outros e ver o que os outros estão fazendo. O que eu não vou colocar é uma discografia completa dos artistas. Primeiro que ela seria praticamente infinita. São muitos artistas, muitas gravações, muitos álbuns. E também porque hoje em dia é relativamente fácil de você pesquisar na internet e encontrar essas discografias completas já listadas. Bem, então falando um pouco agora sobre esse recorte, sobre essa seleção de materiais. A ideia é falar assim de uma forma mais panorâmica da primeira metade do século XX, então trazer algumas personalidades, algumas questões que foram mais importantes, para ali a partir da virada dos anos 50 em diante seguir um fio narrativo um pouco mais focado, olhando com um pouco mais de cuidado para algumas coisas.
Nesse sentido, eu pretendo sempre trazer questões sociais, políticas e até elementos de produção musical que são relevantes para a gente pensar a música. A ideia é seguir um fio narrativo, então, que ele vai começar ali no início do século XX, a partir da formulação do samba e da formatação da canção, para entender um pouquinho do que é o samba-canção e como isso vai se tornar a bossa e depois o que a gente vem a chamar de MPB. É interessante pensar aqui que MPB é um conceito amplo, é um conceito que ele já teve em disputa várias vezes. Algumas coisas foram consideradas MPB, outras não foram, e hoje em dia é um conceito meio guarda-chuva, onde cabem debaixo dele inúmeros artistas que são até bastante heterogêneos. A gente vai passar por eles e vai entender um pouco mais sobre isso. Então, por exemplo, o choro não vai ser abordado aqui, porque principalmente o choro é música instrumental e vários dos artistas ligados ao choro seguiram uma outra narrativa. Então, por fins didáticos, a gente teve que fazer uma seleção que deixasse algumas dessas pessoas de fora. Apesar de que, por exemplo, Garota é uma figura importantíssima que a gente menciona ali nos anos 50. Então, alguns gêneros e subgêneros de música próximos da MPB vão aparecer pra gente aqui e a gente vai abordar com eles, mas tentando seguir o que foi mais relevante, o que foi mais importante dentro dessa narrativa, aí a partir dos anos 50, principalmente. A oficina vai ter, então, uma série de episódios que são mais ou menos cronológicos. A gente às vezes vai andar alguns anos para frente, às vezes voltar alguns anos para trás, mas o principal objetivo com isso é fazer com que o contexto histórico fique mais claro. Porque os episódios são todos temáticos. Então você vai conseguir entender sobre aquele assunto assistindo apenas algum episódio curto se você quiser. E se você assistir a oficina inteira, vai ser mais interessante para você entender a história da cultura do Brasil e cada vez mais compreender como que a nossa cultura é rica e como que foi a formulação da nossa identidade nacional.